Olá, alunos do Colégio Gabarito. Venho aqui dar aquela dica para vocês fazerem uma excelente prova agora na primeira fase. Olha só, a dica que eu venho a fazer diz respeito às ciências políticas. Na verdade, não só nas ciências políticas, como também na sociologia. A definição de Estado moderno, né? Como uma instituição político-administrativa, o Estado ele é composto por 3 elementos. O Estado ele tem um governo, ele possui um território definido espacialmente, geograficamente, e também ele tem uma população, né? A instituição do Estado, ela pode ser conceituada por diferentes autores. Por exemplo, no caso do Weber, temos aquela definição de que o Estado ele é uma instituição que tem o órgão, né? É o órgão que possui o monopólio do uso da força física, o uso da violência. O Estado ele monopoliza o uso da força. Então o Weber ele vê que ao longo da história o Estado ele passou por um papel fundamental de concentração do poder, da violência, da força física sobre os indivíduos, né? E ele faz isso de forma jurídica e legal, né? Então nós temos aí uma Constituição e a Constituição ela vai ter o papel de instrumentalizar por uma via, como ele diria, de uma dominação do tipo racional legal, esses instrumentos da lei, de uma coerção legal, né? E ao mesmo tempo, na ciência política, a gente pode dizer também que nós temos uma interpretação um tanto quanto diferente, mas também que de alguma forma tinha a concepção de entender o Estado também como o uso da violência, que foi a de Karl Marx. Eu devo lembrar que o Marx ele não tem uma definição clara, né? Clara que eu digo, ele não teve em nenhum momento um livro que ele dedicou a estar definindo o Estado. Porém, em algumas leituras esparsas e também depois com a sua morte, seu companheiro Engels acaba definindo o que nós temos hoje pela ideia de um marxismo que passa a conceituar o Estado. E o Estado, para eles, passam por a ideia de que ele é resultado de um processo histórico. Esse processo histórico está vinculado às lutas de classes. Então, lembrar que as lutas de classes, elas são, de um lado, concebidas como proprietários dos meios de produção e desapropriados dos meios de produção. E, de acordo com ele, essa desigualdade devido à propriedade privada, faz com que a classe dominante se aproprie de uma instituição política, jurídica e ideológica, que é o Estado, para gerir os seus negócios. No Manifesto Comunista, o Marx chega a dizer que o Estado burguês seria o comitê dos negócios da burguesia. Então, a partir dessa visão, é importante também a gente lembrar que o Estado ele tem uma função real, que é de mascarar as lutas de classes e, ao mesmo tempo, essa função ela é ideológica, porque ele tem como papel acabar passando uma ideia de que ele, ao governar, ele governa para o bem comum, assim como também ele seria neutro. E já de acordo com essa visão, o Estado ele não pode ser neutro porque ele representa forças de grupos e de classes. Então, obviamente, se a classe dominante ela domina economicamente, de um certo aspecto ela domina politicamente também. Então fica aí a minha dica, desejo para vocês uma excelente prova e a gente se vê lá. Tchau, tchau!